Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Precisamos Conversar. Eu me chamo Ana Caroline, sou analista corporal e estou caminhando aí para a área da sexualidade, pois pretendo me formar como sexóloga e atuar como terapeuta sexual. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre relacionamento saudável. Como ter um relacionamento saudável? O que é um relacionamento saudável? Você sabe? Bom, antes de eu começar a falar como ter um relacionamento saudável, eu preciso explicar para vocês o que é um relacionamento saudável. Quando a gente pensa em relacionamento saudável, automaticamente então a gente pensa, bom, se existe relacionamento saudável, então existe um relacionamento não saudável. Sim, existe sim. Porque quando a gente entra no relacionamento, a gente simplesmente pensa, eu quero um relacionamento e pronto. A gente não vê consequência e nem o para que um relacionamento serve. Simplesmente a gente acredita que temos que ter alguém. E que temos que aceitar tudo, porque o amor, ele suporta tudo. Só que não é bem por aí. Bom, quando duas pessoas que não se conhecem, duas pessoas que não estão dispostas a cuidar e a proteger um ao outro e ao relacionamento, eles simplesmente começam a fazer coisas que não há necessidade. Um exemplo de um relacionamento não saudável. Quando uma pessoa começa a ter muito ciúme, ela começa a se tornar muito ciumento e ao mesmo tempo muito possessivo, e ao mesmo tempo ele começa meio que sufocar o seu parceiro. Isso é um exemplo muito grande de um relacionamento não saudável. Assim, se a pessoa tem ciúme, aquele ciúme assim, nossa, você não pode olhar para o lado que você está traindo ou que a pessoa acha que você vai trair ela. Isso acontece porque a pessoa ela é insegura consigo mesmo e principalmente não consegue acreditar no seu parceiro. Ver como que isso não é saudável, isso faz mal tanto para o indivíduo que está sofrendo por esse ciúme, porque esse indivíduo ele começa a se questionar muita coisa, ele começa a ter medo do que vai fazer, do que vai falar, de como vai agir, com medo da reação do seu parceiro. Para tentar evitar essas reações, essas brigas ou qualquer coisa assim, ele começa a se privar das coisas. Então ele começa a viver exclusivamente para o seu parceiro, para o que ele vai pensar, para o que ele vai sentir. Isso está muito errado. Temos sim que nos importar com o nosso parceiro, com a pessoa que a gente está, mas nunca diminuindo a gente, nunca diminuindo também o que a gente sente, as nossas necessidades. Porque quando a gente entra no relacionamento, a gente tem que saber que somos pessoas que temos defeitos e que temos qualidades, que temos necessidades e que temos traumas. Isso você tem que saber reconhecer em você mesmo para que você também possa reconhecer no seu parceiro. E outra coisa, um relacionamento saudável é aquele que você consegue olhar para o seu parceiro e sentir segura e confiante com ele. Um relacionamento saudável é aquele que você consegue sentar com seu parceiro e conversar com ele sobre qualquer coisa, sabe? Eu tô sentindo isso, eu tô preocupada com isso, eu tô querendo fazer isso. Você consegue confiar realmente, você consegue ser você e não fica pensando no que você tá não fazendo, o que o seu parceiro não vai sentir, porque existe ali uma confiança, existe ali um diálogo. Então, como eu falei, vocês conseguem sentar e resolver aquela situação. Isso quer dizer que não há brigas? Lógico que existe brigas. Por quê? Porque, como eu falei, vocês são duas pessoas diferentes. Duas pessoas com defeitos e com qualidades. A diferença é que vocês entendem o defeito de cada um de vocês, a qualidade de cada um de vocês, e os dois estão dispostos a permanecer naquela relação e melhor, estão dispostos a melhorar a relação. Consegue entender a diferença? Um relacionamento saudável, os dois estão dispostos a estarem ali. Os dois escolheram estar ali e fazer aquilo dar certo. Os dois entendem que a culpa não é só de um, a culpa é dos dois. A culpa, a vontade, qualquer coisa que aconteça no relacionamento não depende exclusivamente de uma única pessoa, mas depende exclusivamente dos dois.
Se os dois querem ficar junto, os dois têm que fazer. Se os dois querem ficar junto, os dois têm que conversar. Se os dois querem ficar junto, os dois têm que respeitar um ao outro. Primeiramente, os dois têm que aprender a se conhecer, respeitar a si mesmo, para depois conseguir então respeitar e entender o seu parceiro. Essa é a diferença de um relacionamento saudável. Já um relacionamento não saudável, ele sempre vai diminuir o outro, sempre vai ficar apontando os erros do outro, sempre vai ficar julgando o outro sem conseguir olhar para si mesmo e falar: ok, eu também errei. Um relacionamento não saudável, o outro nunca vai tentar entender, nunca vai dar espaço para o parceiro, por medo de achar que se der espaço, o parceiro vai trair, o parceiro vai ir embora, o parceiro vai qualquer coisa. Porque aquele relacionamento virou uma cadeia, virou uma corrente. Você começa a prender o seu parceiro por medo dele ir embora. Só que no relacionamento saudável você entende que o seu parceiro te escolheu para estar com você. Ele te escolheu em meio de muitas opções, mas no meio de todas essas opções, ele quis ficar com você. E ele sabe que se ele quiser, ele realmente pode ir embora, porque ele não está preso a você, ele está com você porque ele quer. Entende aí a diferença? Bom, agora nesse momento você deve estar me perguntando: ok, Ana, eu entendi tudo isso, eu quero esse tipo de relacionamento, eu quero ser a pessoa que vai estar no relacionamento saudável e que vai tornar o meu relacionamento saudável. E aí, como que eu faço isso, Ana? Me ajuda. Bom, a primeira coisa é que você precisa entender o seu limite. Você precisa entender o quanto você aceita, o quanto você não aceita. Você tem que entender, você tem que sentar com seu parceiro e fazer a seguinte coisa: olha, o meu limite é esse, eu aceito isso, eu não aceito isso. Como assim? Não há um relacionamento que eu não tenha entrado que eu tenha falado o seguinte: eu tenho 3 condições no meu relacionamento. Qualquer relacionamento que eu tenho 3 condições. Eu não aceito que gritem comigo, eu não aceito que me agridam, eu não aceito que me excluam, tá? Essas são as principais coisas, as principais regrinhas que eu tenho sobre mim. É o meu limite ali. Porque a pessoa levantou o tom de voz pra mim, eu já começo a questionar isso aí. Opa, aqui tem algo errado. O meu sensor já liga. Você começa a entender o quanto você... Tipo assim, como eu falo, eu não gosto de ser trocado ou excluída de nada. Então, tipo assim, se a pessoa começa a me excluir de coisas simples, tipo assim, vamos supor, você é casado. Então, automaticamente, o seu parceiro tem que conversar com você sobre as contas, tem que falar sobre dinheiro. Ó, eu recebi tanto, a gente tem tanta coisa para pagar, e aí, o que a gente vai fazer? Se ele não fala a quantidade que recebe, o que tá fazendo, essas coisas assim, eu meio que já, ok, eu acho que eu não tenho espaço nessa relação. Eu não obrigo a pessoa a querer me dar esse espaço, entendeu? Eu só simplesmente sei que eu não tenho um espaço ali. Uma coisa que você precisa saber sobre mim. Como eu falei, eu não gosto de ser excluída ou trocada nessa relação. Como assim? Eu não faço questão de ter senha, não faço questão de ter senha de nada, sinceramente, porque isso realmente pra mim é a privacidade da pessoa, é o espaço ali dela. Se ela fizer algo errado, ela vai fazer comigo tendo ou não a senha, porque é tão fácil uma pessoa apagar uma conversa, porque você não vai estar 24 horas olhando a vida da pessoa, né? Porque se você tiver 24 horas cuidando do que o seu parceiro faz, é um sinal de que alguma coisa aí não tá certa e que você não está no relacionamento saudável, entende? Então, a pessoa, eu não tenho essa necessidade, mas eu curto me sentir colocada naquela relação. Vamos supor, você tá com um problema? Então senta aí comigo, vamos resolver, vamos ver o que eu posso te ajudar. Você tá preocupado com algo? Então vamos sentar e vamos ver. Me faça sentir incluída nisto. Então isso é uma coisa muito importante pra mim. Então quando você sabe dessas 3 coisas, você sabe o seu limite, você sabe o que você aceita, você sabe o que não aceita, você começa a ter ali um parâmetro, você sabe ali, você começa a saber por qual caminho você deve percorrer ou por qual caminho você não deve percorrer. Entende? Só que eu tenho que falar pra você que aquilo que a pessoa fala
que ela te fala, eu não aceito isso, eu aceito isso, talvez nem seja 100% a verdade. Talvez o que pode afetar o seu relacionamento não foi os acordos que você fez, mas coisas que ficaram entre a linha. Como eu falei pra vocês, eu não suporto que gritem comigo. Então a minha regra é, não gritem comigo. Só que, quando eu falo não gritar, eu tô falando qualquer tom de voz mais alterado comigo, eu já, opa. Mas só que pro meu parceiro talvez isso não era tão visível, mas pra mim é. Então vê que é o que eu falei que eu não aceitava, mas não foi tão detalhado, entendem? Uma outra coisa muito importante para ter um relacionamento saudável é entender que você tem necessidades, que você tem traumas, que o seu parceiro tem necessidade e que seu parceiro tem traumas. Ah, mas tá falando que ele é traumatizado, sei lá o que, tá falando que toda pessoa, é impossível não ter passado por um trauma, inclusive por a gente ter se desenvolvido a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, o formato do nosso corpo, tudo em si, por traumas que a gente viveu ou por coisas que a gente percebeu em nosso ambiente. Então, vamos supor, talvez o trauma do seu parceiro seja uma forma de falar, como eu falei, tipo, eu não suporto que aumente o tom de voz comigo. Isso pra mim é um trauma. Então, aquilo que eu falo, para você fazer o seu relacionamento ser saudável, você tem que criar ali um ambiente seguro para o seu parceiro, na qual ele possa existir, que ele possa ser ele mesmo, que ele possa ter a liberdade de confiar em você sem medo de julgamento. Você tem que ajudá-lo a se sentir seguro, a se sentir aceito lá onde vocês estão, no ambiente de vocês, na sua relação. Mas essa também é uma necessidade dele. Da mesma forma que a sua necessidade é tal, a dele é tal, o trauma dele é tal, a sua é tal. É uma responsabilidade sua, não dele. Ele simplesmente pode te ajudar e te dar segurança, mas os dois têm que estar dispostos a sempre melhorar, a sempre estarem presentes naquela relação. Mas é uma necessidade sua, não dele. Então não cobre as pessoas pela sua necessidade, consegue entender? Outra coisa muito importante é, como eu falei, sempre saber que somos pessoas repletas de qualidades e de defeitos. Então nunca entre no relacionamento apenas pelas qualidades, mas se pergunte sempre, eu consigo lidar com o defeito dessa pessoa? Então nunca entre apenas por, eu não quero ficar sozinho. Quando você for entrar no relacionamento, sente com seu parceiro ou com sua parceira e conversem. Olha, meu limite é esse, eu não aceito isso, não aceito isso. Olha, como que a gente vai lidar com isso? E vão sempre conversando e vai vendo se aquela relação ela é boa realmente para você. Se o que aquela pessoa pode te oferecer realmente é o que você quer. Um relacionamento saudável é sempre o que é bom para você, entende? Um relacionamento ele tem que ser uma troca. Você me dá isso, eu te dou isso. E aí, é justo? Você está de acordo? Se for, vocês começam um relacionamento, vocês se namoram, vocês casam e assim por diante. Mas se no meio desse acordo você já percebeu, opa, não tá tão legal assim, eu tô meio que sobrando aqui, ou tá faltando isso e ele não vai querer fazer isso. Mas antes de falar ele não vai querer, sente e conversa. E aí, eu preciso disso. Você pode me ajudar? Ou está disposto a tentar me dar algo parecido com isso? Então sempre é bom ter essa conversa e esse diálogo. Uma coisa muito importante para ter um relacionamento saudável é entender que somos seres individuais. Então é muito importante você respeitar a individualidade do seu parceiro ou da sua parceira. Se você respeitar o tempo dela sozinha ou o que ela precisa fazer, você não está suscetível à traição, porque traição ela pode te trair com você dando esse espaço, dando essa liberdade ou não. Mesmo se você sufocar, pegar a pessoa simplesmente para você ficar lá, não é minha, ela pode te trair da mesma forma. Então você dá a liberdade, respeitar o espaço da outra, não quer dizer nada além do que você só está respeitando a pessoa e a individualidade dela.
ok? Ó, eu falo que é muito importante você respeitar esse espaço da pessoa, porque existem pessoas que precisam ali de ficar um tempo sozinha, precisam ficar ali um tempo mais no seu mundo, fica mais ali imaginando. Então, quando você fica cobrando muito essa pessoa por atenção, você acaba adoecendo e sufocando ela. Então, você, ao invés de você achar, é porque ela é desligada, você vai ver uma pessoa muito mais desligada se o ambiente que você proporcionar a ela não for o adequado para aquela pessoa. Vamos supor, se ela quer e precisa ficar um tempo sozinha, vamos supor que ela teve um dia cheio, um dia que ela teve que fazer um monte de coisa, teve que estar interagindo com um monte de gente, e você não deixa ela chegar em casa e ainda ter que ficar ouvindo você falar, ouvindo você cobrar, cara, vai ser muito pior. Então, quando você respeita esse tempinho para ela voltar para ela mesma, você vai ver que vai ser muito melhor para vocês dois, para a relação. Você vai ver que a pessoa vai estar muito mais animada, vai estar muito mais presente do que se você ficar só cobrando e não deixando ela ser ela mesma, não deixando ela ter a individualidade e o tempo dela. Entende? Vamos supor, da mesma forma que existem pessoas que elas não podem ficar sozinhas, elas não aguentam ficar sozinhas por muito tempo. Então, se você virou o mundo exclusivo dela, cara, a pessoa vai adoecer. A pessoa vai começar a te sufocar por tanto que ela precisa. Tanto que existem muitos casais que reclamam de mulheres falando na cabeça deles, ou o homem fica falando toda hora, porque ela tem muita necessidade de falar, e ela só tem você pra falar, criatura, tá entendendo? Então por isso que é bom que ela tenha amigos, que ela saia, que ela se divirta, porque quando ela falar, ela já vai ter gastado muitas palavras que ela precisava, e vai trazer pra você somente o necessário. Vai trazer pra você, nossa amor, eu fiz tal coisa hoje, foi tão divertido, você vai ver a diferença. Mas se a pessoa ficar só em casa, ela vai ficar falando coisas que talvez nem fosse preciso. Consegue entender a diferença e a importância da individualidade? Cara, da mesma forma você fala, eu não gosto que meu marido fica saindo sozinho, não. Ou fica saindo com os amigos dele, sei lá, tem ciúme dele. Olha só, tem ciúme do amigo do seu marido? Eu acho isso muito bobagem. Mas é que você não conhece ele. Beleza. Independente se seu marido anda com um homem casado ou com um homem solteiro, ou seja lá o que for, se ele não tiver caráter, se ele não achar que aquela relação vale tanto a pena, ele vai te trair da mesma forma. Então não são os amigos ficar falando na cabeça dele que vai fazer alguma coisa acontecer, mas vai ser o fato daquela relação não proporcionar o que ele realmente está querendo. Se tiver que haver traição, vai haver. Então pare de cobrar tanto de você e do seu parceiro. Simplesmente confie que você está fazendo o seu melhor e que ele realmente está curtindo. Porque se estiver curtindo, a individualidade é só uma individualidade, é só um momento para cada um poder respirar um pouco. Consegue entender? Mais pra frente eu vou falar sobre a importância de conhecer os traços de caráter, e quando você conhece e sabe qual é o seu e o seu parceiro, a relação fica muito mais tranquila, fica muito mais suave. Como eu falei, existem pessoas que necessitam ficar no momento sozinho, precisam e necessitam ficar no momento ali na sua cabeça, tal. E se você entende e respeita isso, vai ser muito melhor. Você está, como eu falei, você está criando um ambiente seguro, um ambiente que ele pode existir e que ele pode ser ele mesmo. Da mesma forma que existem pessoas, tanto mulheres quanto homens, que precisam estar com contato de pessoas. Vamos supor, se a pessoa não trabalha, se a pessoa não estuda, que a pessoa só fica em casa, só tem você e os filhos, cara, você tá pedindo pra pessoa matracar na sua cabeça horas a hora até você falar, cala a boca, velho! Entende? Mas se ela tem amigos, ela vai sair, ela vai se divertir, ela vai rir. Chegar em casa com uma forma mais diferente. Vai chegar em casa, meu amor, eu fiz isso, você acredita? Tipo, com esse sorrisão na cara. Mas se ela ficar em casa, ela vai ficar falando. Aí você vai estar, cara, eu já entendi, cara, é todo dia a mesma coisa, Tá entendendo? Consegue entender a diferença das coisas? Há pessoas que são assim e há pessoas que são assim. Quando você entende tanto a sua necessidade quanto a do seu parceiro, fica muito mais leve a relação.
Vamos supor, se você é do tipo que precisa falar e o seu marido é do tipo que precisa ficar sozinho na caverna dele, no mundinho dele, imagina o quanto que você tá endoidando o cara falando blá, enquanto o cara já entendeu, velho. Da mesma forma, vamos supor, se a mulher é mais tranquila e o cara precisa falar. Consegue entender? Então, quando você dá esta liberdade, dá esse espaço para que a pessoa possa ser ela mesma, que a pessoa possa ter uma vida fora do relacionamento, vai ficar muito mais tranquilo. Ela vai voltar para você, se valer a pena, ela vai voltar para você e vai falar: amor, você não acredita? Eu fiz isso e não, cara, eu conversei com Bertano, Ciclana desse jeito e tal. Não. Ou ao contrário. Não, então amor, eu passei uma fase aqui no jogo, foi assim e tal. Então, não, eu tô com umas ideias aqui. E se a gente fizesse assim, assado, não? Tipo, você permitir que a pessoa, vamos supor, você permitiu que a pessoa saiu, ela voltou pra você com uma energia muito mais animada, você permitiu que a pessoa ficasse sozinha, ela voltou pra você cheia de ideias, cheia de viagem, cheia de pensamentos. Ela não quis ficar só no mundinho dela, ela quis te levar pro mundo dela, consegue entender o quanto que isso é bom? Da mesma forma que a pessoa ela não só saiu, ela quis trazer o que ela fez lá fora pra você. Consegue entender o quanto que isso é mágico, o quanto que isso é incrível? Ver a importância da individualidade e da confiança quando você entende que ela te escolheu. Cara, fica muito mais leve quando você entende que você não foi o acaso, que você não foi a única opção dela, mas que ela escolheu ficar com você e que ela continua escolhendo. Não tem coisa melhor. Consegue entender qual é a diferença de um relacionamento saudável para um relacionamento doente? Num relacionamento doente, essa pessoa que precisa ficar no mundinho dela, ia ficar toda hora ouvindo cobrança, toda hora falando: nossa, você não faz isso, você não faz aquilo, não, você é tão desligado, põe o pé no chão, qualquer coisa. A pessoa não ia dividir os pensamentos dela com você. A pessoa ia sair, nem que seja escondido, ia fazer as coisas pelas suas costas, não ia te falar. Por quê? Porque ela não pode existir, ela não pode atender às necessidades dela, porque quando ela atende as necessidades dela, ela é julgada, ela é cobrada. Consegue entender o quanto que isso é bom? Cara, isso é incrível. Espero realmente que vocês tenham entendido isso, o quanto que isso é incrível. Quando você dá realmente essa liberdade, você realmente confia no seu parceiro e entende a necessidade dele. Cara, isso é ótimo demais. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre comunicação, vou falar sobre a importância do diálogo, eu vou falar o quanto é importante esse diálogo, essa comunicação no relacionamento. Então não perca o próximo vídeo, porque o próximo vídeo vai complementar muito esse, tá bom? Então é isso, se você gostou, deixe o seu curtir, porque o seu curtir é muito, mas muito importante. Porque com o seu curtir o YouTube entende que esse é um conteúdo bom e que vai ser divulgado para mais pessoas. E se esse conteúdo foi útil para você, compartilha com seus amigos e bora trazer mais gente saudável para cá. Bora começar a construir relações saudáveis na nossa vida. Vocês vão ver o quanto que isso vai fazer bem para cada um de vocês, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil, compartilhe, bora fazer esse canal crescer e começar a desconstruir essas coisas que vem nos limitando, ok? Também me sigam nas minhas redes sociais, porque lá é como se fosse um making off aqui do canal. Lá vocês podem conversar comigo, podem tirar suas dúvidas, lá vocês podem interagir nas enquetes que eu faço. Quer trazer algum conteúdo, eu faço alguma enquete, pergunto lá, para eu poder saber exatamente quais são as dúvidas de vocês, quais são as dificuldades, como que eu posso ajudar, como eu posso ser mais assertiva na hora de eu falar, na hora de eu explicar o que trazer, o que realmente vai ser útil, o que não vai. Então é muito bacana que vocês me sigam lá, pra gente ter essa conexão e essa interação mais, tá bom? O link vai estar aqui na descrição deste vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque vem muito conteúdo bom, vai ser muito conteúdo útil e que vai ajudar muito na sua vida, tá bom? Então é isso, um forte abraço, um beijão e que Deus abençoe cada um de vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!